Naquela madrugada abafada de março, eu tive a certeza de que algo dentro daquele hospital tinha se partido para sempre. Não foi o alarme de incêndio, nem o grito abafado nos corredores. Foi o que eu vi antes das chamas. Algo que jamais poderia ser explicado por protocolos clínicos nem por diagnósticos psiquiátricos. Aquela noite começou como todas as outras, mas o que aconteceu dentro da sala 309 não estava nos livros. Se você acredita que já viu de tudo dentro de um hospital, talvez nunca tenha encarado o olhar de alguém que perdeu a alma em vida. Eu vi. E hoje, tantos anos depois, ainda acordo com a pele molhada de suor e o cheiro de fumaça queimando a minha memória. Eu sou enfermeira há mais de 20 anos. E esta é a história mais difícil que já contei. Porque ela não fala apenas de um colapso, ela fala de tudo o que pode nos quebrar por dentro quando ninguém está olhando, e do preço que pagamos por cuidar demais, até de quem não quer ser salvo. Meu nome é Clara, sou enfermeira há mais de 2 décadas, e sinceramente achei que já tinha visto de tudo. Tragédias, milagres, despedidas, reencontros, dores que a medicina não alcança e curas que nenhum exame explica. Mas naquela noite, tudo o que eu acreditava sobre o que é real começou a ruir. Era uma madrugada abafada, daquelas em que o ar pesa nos pulmões e o silêncio parece esconder alguma coisa. O hospital estava em plantão reduzido, pouca gente nos corredores, só os sons dos monitores, das bombas de infusão e alguns passos apressados quebrando a quietude. Eu estava na UTI, como sempre, mas recebi um chamado do andar 3, o quarto 309. Um paciente novo, que havia chegado horas antes em surto psicótico, mas não era um surto qualquer. O que relataram sobre ele me fez gelar por dentro. A forma como ele falava, o que dizia, o modo como olhava para quem entrava no quarto. Uma equipe inteira saiu perturbada daquele lugar. Alguns sequer quiseram voltar. A princípio, pensei que fosse mais uma daquelas situações que exigem paciência, firmeza e uma dose de empatia. Mas bastou eu pisar naquele quarto para sentir algo diferente. O ar era mais denso, a luz parecia mais fraca e o paciente, ele me fitou como se já me conhecesse. Não de outros plantões, mas de outra vida. Ele começou a falar coisas que ninguém tinha como saber, detalhes da minha infância, da minha mãe, da minha filha. E então ele sussurrou: "Você também vai queimar." E naquele instante, todas as luzes do corredor piscaram, a central de monitoramento caiu, o cheiro de queimado tomou conta do andar, o alarme soou segundos depois e o caos começou. Mas o que me persegue até hoje não é o fogo, não é o pânico, é o que aconteceu antes das chamas. O que aquele homem me mostrou com os olhos e o que eu senti dentro de mim como se tivesse sido arrancada do meu próprio corpo. Ninguém acreditaria se eu contasse, mas eu não preciso que acreditem, eu só preciso contar, porque talvez você também já tenha sentido isso também, e se sentiu, então você sabe. Algumas coisas não são deste mundo, e às vezes elas se manifestam onde menos esperamos, como naquela madrugada, no quarto 309. O incidente começou de forma quase imperceptível, como se a realidade tivesse dado um passo para o lado e deixado algo estranho escorregar para dentro. O relógio da enfermaria havia travado em 3h17 da madrugada. Pensei que fosse apenas uma falha qualquer, mas algo na maneira como o ponteiro dos segundos tremia, sem avançar, me deixou inquieta. Decidi checar o quarto 309, onde o paciente recém-chegado havia sido internado. Quando cheguei na porta, percebi que o visor do oxímetro piscava em números impossíveis, variando entre 11 e 666. E foi então que ouvi. Um som que não vinha de dentro do quarto, vinha de dentro da parede, como se algo arranhasse o concreto tentando sair. Abri a porta com cautela. O paciente estava sentado na cama, completamente imóvel, olhos arregalados, encarando o canto superior do teto. Seus lábios se moviam, mas sem emitir som algum. Me aproximei devagar. O quarto parecia estar mais frio que o restante do hospital,
Isso não fazia sentido, porque o sistema de ar central havia sido desligado horas antes. Quando me aproximei da cama, ele virou o rosto lentamente, como se cada vértebra do pescoço estalasse ao se mover. E então falou, com uma voz que não parecia humana. Eles não estão dormindo, eles estão olhando. Meu coração acelerou. Perguntei quem eram eles, tentando manter o tom clínico, mas ele apenas sorriu, um sorriso quebrado, como se os músculos da face não soubessem mais funcionar. Levantei a manga da camisa dele para checar a pulsação e vi que havia marcas na pele, como se algo tivesse sido desenhado ali à força, símbolos estranhos, circulares, queimados na carne. Me afastei de imediato e ativei o botão de emergência, mas nenhum alarme soou, nenhum. Peguei o telefone interno para chamar a segurança, mas a linha estava morta, literalmente morta. Nenhum ruído, nem sequer estática, apenas um silêncio sufocante. Quando me virei de volta para o paciente, ele não estava mais na cama, ele estava atrás de mim. E sussurrou no meu ouvido: "Você se lembra da porta vermelha?" Um calafrio percorreu minha espinha. Ninguém ali sabia desse detalhe. A porta vermelha era um pesadelo recorrente que eu tinha na infância, algo que me assombrava desde os 5 anos, e agora, ali, no hospital, no meio de uma madrugada como qualquer outra, um paciente internado há menos de 6 horas mencionava isso, como se tivesse estado dentro dos meus sonhos. Corri para o corredor, mas ele parecia mais longo do que deveria. As luzes tremulavam e, quando pisquei, estava de volta dentro do quarto, sem ter caminhado, sem ter aberto porta alguma, como se tivesse sido puxada de volta por algo invisível. O paciente estava de pé no centro da sala, com os braços abertos. No teto, manchas escuras começavam a se formar. Não era mofo, era sangue, descendo devagar, como lágrimas de uma casa doente. Tentei sair novamente, mas a porta não abria. Bati com força, gritei por ajuda, mas ninguém ouvia. Me virei e vi o paciente ajoelhado no chão, com a cabeça encostada no chão frio, murmurando em uma língua que eu nunca ouvi antes. A cada palavra que ele pronunciava, os símbolos em seu braço brilhavam em vermelho, como se estivessem vivos, como se respondessem àquela oração estranha. Foi então que ouvi o primeiro estalo, como se algo tivesse quebrado no andar de cima. O sistema de luz falhou por completo, escuridão total. E no meio daquela escuridão, os olhos do paciente brilhavam em um tom amarelo intenso. Ele começou a levitar, flutuando cerca de 30 centímetros do chão, com o corpo rígido como pedra. Meu corpo paralisou, não consegui correr nem gritar, só conseguia assistir. O tempo parecia parado. Meus pensamentos se tornaram densos, confusos, como se eu estivesse me afogando em minha própria mente. Até que tudo parou. As luzes voltaram com uma explosão. A porta se abriu com um estrondo. Colegas da enfermagem e um médico invadiram o quarto e me encontraram caída no canto, desacordada. Quando recobrei a consciência, estava na sala de repouso. Me disseram que me encontraram em estado de choque, com a pressão despencando e que o paciente havia sumido. Simplesmente desaparecido. Nenhum registro no monitoramento, nenhum sinal de fuga, como se ele nunca tivesse estado ali. Mas eu sabia, e ainda sei, ele estava, ele ainda está. E desde aquela noite, as luzes do quarto 309 nunca mais ficaram estáveis. As enfermeiras evitam passar por ali. E o mais estranho, ninguém se lembra de ter admitido aquele paciente. Nenhum nome, nenhum prontuário. Nada, como se o hospital tivesse recebido um fantasma, e talvez tenha recebido mesmo, mas não era um espírito comum, era algo que veio para abrir uma porta que não devia abrir, a porta vermelha, a mesma dos meus pesadelos, e agora ela está entreaberta, e eu não consigo mais dormir. Na semana seguinte, a atmosfera da UTI começou a mudar sutilmente, mas de maneira constante. O ar parecia mais denso, como se uma cortina invisível tivesse sido estendida entre os vivos e os que estavam por partir. Os monitores apitavam mais agudos, os alarmes soavam mais frequentes, e mesmo as luzes pareciam oscilar em tons mais frios. Todos atribuíam à sobrecarga, ao cansaço acumulado ou ao azar de um plantão puxado. Mas eu sentia algo diferente,
como se o hospital respirasse ofegante. E respirava. Pela primeira vez em anos, eu percebi um padrão nos delírios dos pacientes. Um padrão obscuro, comum, como se todos eles estivessem sonhando o mesmo sonho. Pacientes entubados, sedados ou acordados repetiam frases similares. Ele está aqui, a porta está aberta, não deixe ele entrar. Um deles, um senhor de idade lúcida até então, agarrou meu braço com força e me disse, com os olhos arregalados, como se suplicasse: fecha a cortina, ele está atrás do médico. A frase me atravessou como um choque, não pelo conteúdo, mas porque era a terceira vez que eu vi aquilo em menos de 2 dias. Naquela noite resolvi anotar tudo: nome dos pacientes, sintomas, frases ditas, horários. Era um caderno pequeno que eu guardava na bolsa de medicação, algo informal, mas que logo virou uma espécie de diário do inexplicável. O que me assustou, porém, foi perceber que os relatos se intensificavam justamente nos horários em que o Dr. Lins passava visita. E mais ainda, parecia que os pacientes se agitavam, mesmo sedados, quando ele entrava no quarto. Um deles, que estava em coma induzido há 12 dias, teve uma súbita arritmia no exato momento em que o doutor tocou seu braço. Coincidência? Pode ser, mas naquela altura eu já não acreditava mais em coincidências. No fim do 3º plantão consecutivo, enquanto ajeitava as medicações, notei que o Dr. Lins permanecia mais tempo do que o habitual nos quartos dos pacientes mais graves. Ficava parado em silêncio, encarando o monitor cardíaco como quem escuta uma música que só ele pode ouvir. Às vezes murmurava coisas que não se encaixavam no contexto médico, frases como "não está pronto", "mais um ciclo" ou "não é minha culpa". Uma vez, ao sair da sala 4, ele esbarrou em mim e murmurou: "Eles falam demais quando estão entre mundos". Não entendi, ou talvez entendi, mas preferi não entender. A gota d'água foi numa madrugada chuvosa. A UTI estava cheia, os corredores vazios, e eu estava sozinha na ala 3. O Dr. Lins entrou sem fazer barulho, caminhando com uma serenidade estranha. Ele vestia o jaleco branco por cima de uma blusa escura, mas parecia que a sombra ao redor dele era mais espessa, como se algo estivesse colado à sua pele. Entrou no quarto da paciente, Ana Lúcia, uma senhora de 68 anos que lutava contra uma infecção generalizada. Eu observei da porta. Ele ficou parado ao lado da cama por quase 5 minutos, sem anotar nada, sem olhar para os equipamentos, sem sequer piscar. A paciente, inconsciente havia 2 dias, abriu os olhos de repente e sussurrou: "Você de novo?" O monitor disparou. Ela teve uma parada cardíaca segundos depois. Tentamos reanimá-la, mas foi em vão. Enquanto isso, o doutor permanecia imóvel, como em transe. Quando o pulso foi declarado ausente e todos saíram da sala, ele olhou para mim e disse, sem emoção: "Ela não resistiu à travessia. Alguns são mais fracos." A partir desse dia, outros colegas começaram a perceber. Comentários discretos, olhares trocados, mudanças sutis nos plantões. Dr. Lins estava diferente. Passou a falar sozinho com frequência, ria em momentos inapropriados, e seus olhos, havia um brilho ausente, um vácuo, como se algo estivesse sendo operado por dentro, corroendo lentamente. Uma técnica de enfermagem disse que o encontrou no vestiário, ajoelhado, murmurando em latim com as mãos em posição de oração invertida. Outra contou que o viu encostado na maca vazia da ala pediátrica, sorrindo para o teto. Aos poucos, o medo passou a espalhar pelos corredores como um vírus sem nome. Ninguém falava abertamente, mas todos sabiam que algo estava errado. Eu comecei a sonhar com ele. Sonhos repetitivos, pesadelos. Em todos, eu caminhava pelos corredores vazios da UTI até encontrar o doutor parado em frente à sala dos medicamentos. Ele se virava lentamente e dizia: "Você também escuta, não escuta?" Em um dos sonhos, eu entrei na sala 6 e encontrei o chão coberto de sangue e o estetoscópio dele no centro, pulsando como um coração vivo. Acordava suando, com o corpo gelado. Comecei a evitar plantões com ele. Pedi para trocar horários, alegando estafa, mas o hospital estava sobrecarregado
e eu sabia que não poderia fugir por muito tempo. No auge da tensão, o inesperado aconteceu. Um paciente de 32 anos, vítima de acidente de moto, entubado, sedado, em estado grave, teve uma súbita melhora e pediu para ver o médico do capuz escuro. Ninguém entendeu. Nenhum médico usava capuz. Quando mostraram fotos dos profissionais, ele apontou, com pavor nos olhos. Esse aqui. Ele estava no quarto quando acordei, me pediu silêncio. Era o Dr. Lins. Fui até a segurança do hospital e pedi as imagens da câmera da ala da UTI. Disseram que a câmera da sala 6 havia saído do ar por 2 noites seguidas. Um problema técnico, disseram. Coincidentemente, foram os mesmos dias em que as mortes aumentaram. Falei com a direção. Riram. Você anda vendo muito filme de terror, Luanes. Mas eu sabia o que via. E sabia que o Dr. Lins já não estava mais sozinho dentro de si. As manifestações aumentavam. Sinais nos monitores que não faziam sentido, registros de eletroencefalogramas com picos de atividade em pacientes declarados mortos, barulhos metálicos durante a madrugada, sons como correntes arrastadas. Uma vez, encontramos todas as seringas da ala 4 fora do armário, organizadas em forma de cruz invertida no chão da sala de procedimentos. Nenhum acesso forçado, nenhum suspeito, nenhuma explicação. Um auxiliar de enfermagem pediu demissão. Disse que viu o doutor conversando com uma sombra no corredor da ala infantil. Disse que a sombra respondeu. Disse que não estava drogado. Eu acreditei, porque eu já tinha visto algo parecido. E foi aí que percebi que o mistério não era apenas sobre ele, era sobre o lugar, sobre a sala, sobre o que aquilo ali estava se tornando, um portal, um eco de dores passadas, um buraco no tecido da realidade que alguém ou algo estava tentando abrir através do doutor, e ele estava cedendo. Ou talvez já tivesse cedido há muito tempo. Quando eu vi a cadeira girar sozinha naquela madrugada, com os olhos dele cravados em mim e o monitor cardíaco disparando sem explicação, algo dentro de mim quebrou. Não era mais só sobre um médico em burnout, nem sobre um hospital antigo cheio de ruídos e ecos. Era sobre algo que eu não conseguia nomear. A sala 6 tinha se tornado uma cápsula de distorção. E eu era parte dela. Naquela noite, tomei a decisão de registrar tudo no prontuário. Palavras técnicas, impessoais, como se eu pudesse esconder o que estava vendo por trás de um vocabulário clínico. Mas enquanto eu escrevia, ouvi a voz dele, clara, direta, diferente da confusão que ele costumava balbuciar. Ele disse meu nome. Marta, ele está aqui. Não era um delírio, não era mais alucinação. Era aviso. E o mais assustador, ele não me olhava. Ele olhava para o canto da parede, bem ao lado da maca. Um canto onde, nos últimos dias, todos os monitores apresentavam pequenas falhas de leitura. Algo magnético ali, talvez? Ou apenas paranoia acumulada? Eu tentei me convencer disso, mas na noite seguinte, o enfermeiro do plantão anterior não apareceu. Encontraram ele em casa, com os olhos abertos, em choque. Ele dizia que não lembrava de nada, só de estar na sala 6, e depois, o vazio. A chefia decidiu interditar a sala temporariamente, e os pacientes foram redistribuídos. Eu achei que aquilo encerraria tudo, mas foi aí que as coisas realmente começaram a sair do controle. O médico, mesmo em outra ala, continuava agitado. Seus surtos tinham diminuído, mas agora ele murmurava frases desconexas em idiomas que nenhum de nós reconhecia. Chamamos uma psicóloga com formação em línguas antigas. Ela ficou em silêncio durante toda a sessão. Depois, me chamou no corredor e perguntou se alguém da equipe sabia latim e grego arcaico. Eu ri, ela não. Ele está recitando um trecho de uma peça esquecida, algo que mistura a tragédia médica e julgamento espiritual. Eu travei. Como alguém em estado catatônico, isolado do mundo, acessaria esse tipo de coisa? A não ser que não estivesse vindo dele.
As câmeras de segurança da ala começaram a dar interferência nos mesmos horários. 3h17, sempre esse horário. A imagem ficava turva e surgia um clarão no canto inferior esquerdo da tela. Eu pedi para rever as gravações. Em uma delas, por poucos segundos, vi uma silhueta. Alguém parado ao lado da cama, imóvel, como uma sombra em forma humana. Nenhum alarme tocou, nenhuma porta foi aberta, ninguém da equipe relatou entrada ou saída. E mesmo assim, ali estava. E o pior, no dia seguinte, o médico escreveu, com o dedo no lençol, a palavra "não é ele", repetidamente. Aquilo me arrepiou, porque ninguém havia falado nada sobre a gravação, nada sobre a sombra. Como ele sabia? A psicóloga pediu afastamento, disse que não conseguia mais dormir, que sentia uma presença constante nos corredores, que ouvia choros infantis vindos do vestiário feminino. E ela nem sabia que na semana anterior, uma auxiliar contou ter ouvido um bebê chorando ali às 3 da manhã. Não havia nenhum bebê no hospital. A sala 6 tinha sido isolada com fita preta, mas mesmo trancada, as luzes piscavam dentro dela. E uma noite, eu vi a maca se mover, sozinha, 2 centímetros para frente. Comigo ali, observando pela janelinha da porta. Tudo em silêncio, tudo gelado. Nesse momento, entendi. O que quer que estivesse ali, não queria que esquecêssemos. Não queria silêncio. Queria ser visto. Ou ouvido. E talvez lembrado. Porque o médico, em seus momentos de lucidez, repetia um nome: Antero. Esse nome não constava em nenhum registro, nenhum ex-paciente, nenhum profissional. Até que um técnico de enfermagem antigo veio me chamar dizendo que aquele nome aparecia num relatório de 1992, um caso arquivado. Um médico que enlouqueceu, trancou-se na sala de descanso da ala psiquiátrica e morreu após escrever nas paredes, com o próprio sangue, as palavras: "Eu curei demais". E o nome dele? Dr. Antero, no mesmo hospital, mesma ala, mesma sala 6. Nesse ponto eu já não sabia mais o que era coincidência, assombração ou simplesmente o peso do sistema público sobre as nossas almas. Mas algo ali pedia justiça, ou redenção, ou vingança. No exato momento em que ouvi o estalo seco vindo do teto, algo dentro de mim gritou para correr, mas eu não consegui. Meus pés estavam presos ao chão como se o próprio medo tivesse virado cimento. As luzes de emergência tremeluziram, criando sombras que dançavam nas paredes como se zombassem da minha paralisia. O calor começava a subir pelas paredes, mas não era apenas o fogo. Era uma presença, densa e escura, que parecia sugar o ar ao redor. O andar inteiro ficou mergulhado em um silêncio que pesava mais do que o barulho das sirenes. E foi então que eu vi. Não era uma pessoa, não era um paciente. Aquilo que surgiu no fim do corredor era errado. Os olhos eram negros como óleo queimado, e mesmo com a fumaça eu via claramente aquele sorriso curvado demais para ser humano. Ele não caminhava, ele flutuava. E conforme se aproximava, as lâmpadas iam apagando, uma por uma. Eu tentava gritar, mas minha voz não saía. O rádio em meu bolso emitiu apenas chiados, como se alguma coisa interferisse com o sinal. Eu fechei os olhos por um segundo e pedi ajuda. Qualquer ajuda, de qualquer força que ainda estivesse ali. Quando abri os olhos, aquela coisa havia sumido. Mas a parede ao meu lado estava coberta de marcas de mãos, como se dezenas de pessoas tivessem tentado sair dali, arranhando, batendo, implorando. Comecei a correr, e mesmo enquanto corria, escutava sussurros, frases desconexas, lamentos, chamados por socorro. Vozes em crianças, de idosos, de alguém que gritava o meu nome com um tom de desespero. No fim do corredor, uma das portas estava aberta.
A mesma sala onde, anos atrás, havia morrido uma paciente que me dizia ver sombras à noite. Entrei ali. Talvez por impulso, talvez por destino. O relógio da parede girava ao contrário. O som do bip da máquina era constante, mas ninguém estava deitado no leito. A maca estava vazia, mas havia marcas de corpo e sangue seco no lençol. As janelas estavam fechadas por dentro, mas batiam com força, como se alguém do lado de fora quisesse entrar ou sair. Uma força me jogou contra a parede. Senti meu corpo ser pressionado, como se mãos invisíveis me empurrassem. O oxigênio parecia sumir, minha visão escureceu nas bordas. Lembrei de cada paciente que perdeu a vida ali, dos que sussurravam coisas que ninguém levava a sério, dos que olhavam fixamente para o teto e choravam antes de morrer. Eles tentavam nos avisar, mas a gente chamava de delírio, de reação aos remédios, de confusão mental. E agora eu sentia cada palavra deles ecoar dentro de mim. Quando consegui sair daquela sala, o incêndio já havia começado. As chamas lambiam as paredes. Mas eu sabia que aquele fogo não era o maior perigo. Era uma distração, porque algo havia sido libertado naquela noite. Algo antigo, algo que esperava por anos um momento de fraqueza e encontrou. Os corredores começaram a ruir, o teto cedia, e entre os estalos do concreto e os gritos dos outros funcionários, eu vi novamente aquele ser, no meio do fogo, intocado, sorrindo. E atrás dele, dezenas de sombras, silhuetas de pacientes, enfermeiras, pessoas que deveriam estar mortas, que já estavam mortas, e ainda assim estavam ali, gritando o meu nome, dando as mãos, chamando para ficar com eles. Foi quando escutei minha avó, uma voz que não ouvia desde criança, me dizendo: corra, agora. E eu corri, sem olhar para trás, sem parar, porque se parasse, eu sabia que jamais sairia dali. O fogo destruiu metade do hospital, mas nada explicou o que eu vivi naquela noite, nem a perícia, nem os bombeiros, nem o laudo oficial, porque o que queimava ali não era só madeira, era o último selo de algo que nunca deveria ter sido acordado. E eu estava no centro disso tudo. Quando o fogo finalmente foi controlado, restou apenas a carcaça escura e silenciosa de um prédio que já abrigou tanto sofrimento quanto esperança. A ala onde tudo começou, a psiquiatria, foi totalmente destruída. Mas os registros, curiosamente, não mostravam nenhum paciente internado naquele dia. Oficialmente, todos tinham sido transferidos na semana anterior para uma unidade provisória. Mas o que eu vi, o que eu senti, não pode ser explicado com protocolo ou papel assinado. As figuras que vagavam no escuro, os sussurros que ecoavam nas paredes, o choro que parecia atravessar dimensões, tudo aquilo não era humano. Eu fui chamada a depor na sindicância, claro, mas contei apenas o que podiam suportar ouvir. Disse que vi fumaça antes das chamas, que ouvi gritos e tentei socorrer alguém, mas não falei sobre o homem que se dissolveu diante de mim, nem sobre a criança com olhos vazios, nem sobre a sensação de que, por alguns minutos, o inferno havia se materializado entre aquelas paredes. Depois do incêndio, fui transferida para outro hospital, mais novo, mais claro, sem histórico de tragédias. Mas ainda hoje, ao fechar os olhos, eu ouço os sussurros. Às vezes sinto o cheiro de queimado em corredores onde não há motivo para isso. E toda vez que vejo um paciente psiquiátrico em silêncio absoluto, eu me pergunto se ele também enxerga o que eu vi. Essa história não tem final feliz. E talvez nem devesse ter. Porque certos lugares não foram feitos para cura, mas para aprisionar aquilo que nunca deveria ter saído de lá. E mesmo que eu nunca volte àquele hospital, sei que uma parte de mim ainda está presa entre as paredes chamuscadas daquele corredor, esperando, observando e torcendo para que o próximo a entrar consiga sair. Algumas histórias não servem para entreter.
Elas servem para alertar, para lembrar que existem realidades escondidas atrás de portas fechadas, prontas para se revelar quando menos se espera. O que aconteceu naquele hospital não foi apenas uma falha de segurança, nem apenas uma tragédia médica. Foi um aviso, um eco de algo mais profundo, mais antigo, que habita os recantos esquecidos da dor humana. Porque quando a ciência se recusa a olhar para o invisível encontra maneiras de se fazer ver. Às vezes por meio de um sussurro no escuro, outras por meio de uma presença que você sente atrás de você, mas não vê. E em casos extremos, através do fogo. O tipo de fogo que não consome apenas matéria, mas também sanidade. Quando deixamos de ouvir os silêncios de um lugar, ele grita, e grita alto. E foi isso que aquele hospital fez. Ele gritou por tudo que foi negligenciado, ignorado, enterrado sob diagnósticos e sedativos. Eu não conto essa história para causar medo, mas para provocar consciência. Existem dimensões da existência que não se explicam com bisturi, exames ou manuais. Existem feridas que sangram mesmo sem corpo. E existem almas que nunca saíram da ala psiquiátrica porque talvez nunca foram vistas como humanas. Se existe um inferno, ele pode muito bem se esconder dentro das instituições que deveriam ser santuários. E se há salvação, talvez ela comece quando paramos de tratar o invisível como loucura e começamos a escutar o que ele tem a dizer. Afinal, o que é mais insano? Ver o que ninguém mais vê ou fingir que o mundo é só aquilo que conseguimos explicar? Se essa história te arrepiou ou te fez repensar tudo o que você acredita sobre hospitais, loucura e o que existe além do visível, deixa seu comentário aqui embaixo. Eu quero saber, você já viveu algo parecido? Já sentiu uma presença que ninguém mais notou? Ou acredita que tudo isso é apenas fruto da mente humana? Sua opinião importa e pode ajudar outras pessoas que também estão tentando entender o inexplicável. E se você gosta de relatos assim, intensos, misteriosos, que desafiam a lógica, se inscreve agora no canal. Ativa o sininho para não perder nenhuma história que o mundo tentou esconder. Aqui, cada vídeo é mais que entretenimento. É um mergulho nas sombras que muitos preferem ignorar.